Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Esse vídeo, vou falar aqui um pouco sobre os desigrejados. Tenho certeza que está muito interessante e você vai entender bastante sobre esse assunto. Desigrejados. Desigrejados é pessoas que não frequentam, que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus e até quer seguir uma vida cristã, mas que não é ligado a uma denominação A, B, C ou D, a nenhuma religião, digamos assim. O que acontece? Existe alguns desigrejados sinceros, que inclusive eu respeito e concordo. Escute bem. Agora existe outros que, além de não estar congregando, faz um desserviço ao evangelho. Por quê? Porque fica pregando contra a Bíblia, fica pregando contra a igreja, contra os irmãos que congregam. Esses aí, para mim, atrapalham o evangelho, atrapalham a obra. Tem desigrejados que eu respeito. Inclusive, tem uma base bíblica. Por que eu respeito muitos desigrejados e acredito que podem sim ser salvos? Olha só, pessoal. Tem uma passagem aqui na Bíblia que eu vou ler. Porque assim, se você me perguntar, Cristiano, tem que congregar ou não? A minha resposta vai ser sim, tem que congregar. Porque a Bíblia dá essa base e os irmãos da igreja primitiva congregavam, tá bem claro. Só que assim, vai ser salvo só quem congrega? Calma aí, não é bem assim também. Então deixa eu explicar aqui. Escute atenção, porque isso aqui tá muito interessante. Eu responderia, tem que congregar, tem que estar em comunhão com a igreja, com os irmãos. Participar do pão, da ceia. Eu entendo biblicamente dessa forma, tem que congregar. Tem pessoas que pensam que a igreja do Pai Verdadeiro é eu sou o desengrejado. Tem pessoas que pensam que nós somos desigrejados. Não, nós somos uma igreja comum, igual qualquer outra. Apenas tem uma doutrina diferente do sistema tradicional, da religião tradicional. Mas a igreja do Pai Verdadeiro são pessoas que congregam, participamos da ceia do Senhor, tem o batismo nas águas. Somos uma igreja normal, comum. Normal, digamos assim, igual qualquer outra. A doutrina que nos diferencia uma das outras. Mas assim, então tem pessoas que pensam que eu sou desigrejado de forma alguma. Eu congrego, eu comungo com os irmãos. E eu responderia, tem que congregar. Agora, eu respeito muitos desigrejados que são pessoas sinceras e creio que eles possam ser salvos. Baseado num versículo, numa passagem bíblica. Olha só que interessante, pessoal. Esse versículo que eu vou ler aqui, tem muitos desigrejados que acho que nem conhece e nem cita. Mas eu consigo respeitar os desigrejados, pessoas que não têm uma igreja, que não congrega e prefere viver uma vida isolada de cristão, e eu respeito de coração. E também Lucas 9, olha só que interessante, pessoal. Eu me baseio aqui nessa passagem para respeitar os desigrejados, porque tem muitos desigrejados sinceros e que pode ser salvo sim, com certeza. Lucas 9, 49. Escute com atenção. Lucas 9, 49. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Olha só, João com os apóstolos viram um homem expulsando demônio, em outras palavras, fazendo a obra, e eles tentaram impedir. Por quê? Porque aquele homem não seguia o grupo de Jesus, não andava com os apóstolos. Foi só por isso que João e os demais tentaram impedir o homem de fazer a obra. Por quê? Porque o homem não era da igreja, não estava no grupo dos apóstolos. Está compreendendo? Olha o 50, olha o que o mestre responde. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra mim é por mim. Quem não é contra vocês é a favor de vocês.
Então, quando os desigrejados que crê no Senhor Jesus, que crê no Evangelho, que preferiu, optou viver uma vida isolada, quando os desigrejados são pessoas que, apesar de ser desigrejados, mas não prega contra a igreja, que crê, que fala até do amor do Senhor Jesus, que tenta viver a cada dia uma vida santa, digna, eu respeito de coração e creio que o Senhor Jesus pode salvar esses tais. Infelizmente é desengrejado porque está decepcionado com as religiões, com muitos falsos profetas, com muitos falsos ensinos, ele não quer se misturar. Eu até concordo e compreendo, e dou uma certa razão a esses desigrejados que eu respeito. Agora, tem muitos desigrejados que diz ser desigrejados, que diz crer em Deus, mas que prega contra a igreja. Grava vídeo para falar mal de pastor, para falar mal da igreja, para ensinar que, que não tem que congregar. Esses aí não estão somando com o evangelho. Seja um desengrejado, mas, mas viva uma vida santa a cada dia. Ore ao Senhor Jesus, ore, busque, adore, faça o bem. Na oportunidade, fale de Jesus para as pessoas. E, aí sim, eu dei respeito e concordo. Mas você ser um desengrejado para falar mal da igreja que o Senhor Jesus formou, fundou, para falar mal dos irmãos, calma aí. Você está confundindo as coisas, você está dividindo. É tanto que eu estava vendo um vídeo, visualizando um vídeo, pessoal, de um certo desengrejado, um professor aí no YouTube, que eu percebo que ele é desengrejado, e o canal dele é mais para dividir do que para somar. Escute bem, olha só o absurdo que eu ouvi desse professor. E tem muitos seguidores que o canal da IPV, os seguidores que nós temos comparando com os seguidores desse cidadão, a gente passa longe, mas vamos lá, né? O pai é bom. Esse professor, esse suposto professor desengrejado, sabe o que ele dizia? Olha só o cúmulo do absurdo. Ele dizia que aquele templo, porque ele é desengrejado, mas ele crê, né, que aquela crença tradicional das religiões, que o Jeová é o Pai do Senhor Jesus, ele crê dessa forma. Todo mundo crê nisso, né? E ele dizia o seguinte, pessoal, ele estava nesse vídeo pregando contra o templo, você se reunir ali em um salão, pregando contra o templo, né? Bem, o lugar físico. Pronto, então vamos lá. Até porque eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que. Não, depois vamos falar sobre o templo em si. Depois eu faço um vídeo sobre isso aí. Mas vamos lá. Ele dizia, pessoal, o seguinte: olha só. O templo lá de Salomão, que Jeová era adorado, que tinha lá os sacrifícios, etc., foi destruído. Ele tentava dizer o seguinte: deixa eu dizer aqui bem simples. Ele dizia que nesse templo lá de Salomão, que existia três compartimentos, até aí tudo bem, existia assim. Ele dizia que tinha um lugar lá no templo que era chamado de caminho, outro lugar era chamado de verdade e outro compartimento lá, vida. Olha só como do absurdo e o tamanho da mentira, que isso aí não existe. Vamos lá, vamos aqui recapitular. Um compartimento lá do templo era chamado de caminho, outro compartimento de vida e outro de verdade. Aí ele diz o seguinte: quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está substituindo o templo. É porque você não precisa congregar mais, ir para templo, porque aquele caminho, a verdade e a vida que estava lá aqueles compartimentos lá do templo, que um era chamado de caminho, outro de verdade, outro de vida. E quando o mestre diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está substituindo o templo. Isso mostrando que você não precisa mais ir para o templo, que você não precisa mais congregar. Olha o cúmulo do absurdo, gente. Isso não existe. Isso não existe, isso é mentira. Teólogos sinceros e responsáveis jamais vão ensinar uma mentira dessa.
Quando o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não está falando de templo, não está dizendo a você que não pode congregar mais, não está substituindo aquele lugar físico que os irmãos se reúnem para adorar. Quando o Mestre diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo o seguinte: eu sou o caminho que leva de volta ao paraíso. Você tem que ir por mim, pelo que eu ensino, é isso que Ele está dizendo. Eu sou a verdade, é porque Ele nunca mentiu, porque Ele pertence ao Pai verdadeiro e não ao Deus falso. E a vida, porque quem crê nele tem vida eterna. É isso que ele está dizendo, é simples. Mas o desigrejado consegue, gente, pegar essas palavras do Senhor Jesus, dizer que lá no templo existia 3 compartimentos, que um se chamava caminho. Nem judeu crê nisso, nem judeu crê nisso. Um chamava caminho, outro compartimento era a verdade, outro era a vida. Então, quando o mestre fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está substituindo o tempo. Mentira. É exegese. É pensamento da pessoa colocado no texto, a qual não existe e não fala isso. Então, olha só o cúmulo do absurdo que muitos desigrejados chegam para dividir, para falar mal da igreja, para falar mal dos homens de Deus, para falar mal da obra e para induzir você a não congregar. Tem que congregar, gente. Tem que congregar. A Bíblia fala isso. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. E se você for olhar a história da igreja em Atos, os irmãos congregavam todos os domingos. Os domingos, observe, não era sábado não, gente, era domingo. Todos os domingos os irmãos congregavam para ouvir a mensagem, para partir o pão. Todos, observe que Paulo andava, era um missionário, andava nas cidades, plantando igrejas, pregando o evangelho. Aquele grupo de pessoas acreditavam na mensagem de Paulo e dali formavam uma igreja. E Paulo consagrava pessoas para ficar na frente da obra, presbíteros, diáconos. É só você levar atenção, fazer um estudo melhor. Existia sim, gente, uma congregação, um grupo de pessoas. Em cada cidade, Paulo plantava as igrejas, fundava as igrejas e deixava uma pessoa responsável para cuidar dos novos convertidos. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que amava a obra de verdade. Paulo, ele consagrava, levantava obreiros, homens, a presbíteros, a diáconos, para cuidar da igreja. O Senhor Jesus, pessoal, quando subiu ao céu, ele não deixou a sua igreja bagunçada. Entenda isso. Ele falou 3 vezes a Pedro, olha só, Pedro, tu me ama, Pedro? Amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Por 3 vezes. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, ele está deixando Pedro como um encarregado dos irmãos. E Pedro tinha o auxílio de Tiago e João. Era como se fosse ali a equipe cabeça, abaixo do Senhor Jesus, que é o grande pastor, o grande cabeça. Mas o Senhor Jesus, quando sobe para o céu ressuscitado, ele não deixou o povo em desordem, não, gente. Ele deixou líderes para cuidar das pessoas, principalmente os novos convertidos, que precisam de uma palavra de fé, que precisam de incentivo, de ajuda em oração, de orientação. Ou você pensa que a igreja do Senhor Jesus é bagunçada? Que a pessoa pode adorar ao Senhor Jesus de qualquer forma. Qualquer um tem a sua opinião, qualquer um tem o seu jeito, e aquela baderna toda. Não, gente. Não. A igreja se reunia, a primitiva. O Senhor Jesus deixou líderes para cuidar dos irmãos. Pedro foi um desses. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Ele é como se fosse uma espécie de pastor presidente nos dias de hoje. O líder espiritual. Então para com isso, desigrejado. Fala mal da igreja. Já você é um desigrejado até que eu respeito. Porque eu li uma passagem aqui que me dá essa noção de que existem pessoas, infelizmente decepcionadas com as religiões, com falsos profetas, que decidiu adorar sozinho. Mas pelo menos soma e não divide, tá bom? E isso aí que esse professor falou, quando Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele tá indo contra o templo. Não, calma aí, gente, não é bem assim não. Aqui para concluir o vídeo, realmente em Deuteronômio fala que
não querendo fugir do assunto, mas só um detalhe para você entender. Em Deuteronômio, depois eu vou gravar um vídeo especialmente sobre isso, gente. Jeová, o Deus de Israel, ele fala que habita em templo. Eu vou te mostrar na Bíblia isso aí. Jeová habita em templo. É tanto que Moisés fez lá um tabernáculo, uma tenda, uma cabana. É como se fosse o templo hoje, exemplo, né? Porque antes do Salomão construir o templo, Jeová habitava em. O Deus de Israel habitava nos tabernáculos, né? E tem um passagem lá que ele mostra bem claro: faça aí um tabernáculo para eu morar com vocês, tá? Ok. Já o Pai do Senhor Jesus, aquele que foi o apóstolo Paulo que escreveu em Atos, fala que o Pai verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas, paredes. O Pai não habita. Então há uma contradição já mostrando que não é o mesmo Deus. Mas, meus irmãos, por mais que o Pai verdadeiro, com seu Espírito, não habita em templo de paredes, mas sim em nós somos o templo, tem que haver um lugar específico para os irmãos se reunir, gente. Isso é simples, isso é fato. Vou te dar aqui um exemplo. O Senhor Jesus mandou pregar o evangelho, sim ou não? Sim, nós temos que pregar o evangelho e tentar ganhar almas. O mestre diz: façam com que as pessoas sejam meus seguidores. Aí a igreja do Pai Verdadeiro sai para pregar o evangelho e ganhar almas. Digamos que, só um exemplo aqui, 5 pessoas acreditam em nossa mensagem, acreditam em nossa doutrina, se convertem ao Pai Verdadeiro e quer se unir a nós. A gente vai a gente vai pregar o evangelho, falar do amor do Senhor Jesus, pregar o Pai verdadeiro e deixar a pessoa depois. Agora você fica à vontade, faça o que quiser. Você já acredita em Deus? Pronto, então fica à vontade, faça o que. Não, gente. Tem que ter uma organização. Tem que trazer esse povo para um lugar. Marcar um dia e hora certa para a gente ir estudando, e ensinando, e discipulando. A pessoa vai aprendendo, vai sentindo no coração a vontade de ser batizado nas águas. Daqui a pouco está tomando a ceia do Senhor. E juntos a gente se reúne para se alegrar na presença do nosso Deus, para cultuar, para louvar, para orar. Daqui a pouco fazer um missionário, para aquele novo convertido agora ser um missionário e também pregar, evangelizar. A igreja é organizada, gente, isso é bíblico. Como é que esse povo consegue distorcer as escrituras? Não existe igreja, Jesus não fundou a igreja. Olha só o cúmulo absurdo. Jesus não fundou a igreja. Hipócritas, mentirosos. Mateus 16, o Senhor Jesus disse bem claro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. Vai pesquisar o que significa a palavra edificar? É fundar, é alicerçar, é criar. Compreende? Então o mestre fundou sim uma igreja, gente. Ele é o fundador da igreja cristã, a qual seus apóstolos deram continuidade. E em Atos fala que a igreja se reunia, os irmãos se reuniam, congregavam. Agora, claro, você tem que entender uma coisa. Ah, mas os irmãos congregavam nas casas. Você tem que entender que os cristãos naquela época eram perseguidos. O próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, ele perseguia, prendia os irmãos. Ele tinha que se congregar, gente, escondido mesmo. Entende? Hoje não, nós estamos no século XXI, 2024. Por favor, não tem nem comparação. Aqui no Brasil você é livre para pregar, para se reunir, para adorar. Entende? Agora, eles também são tão sem noção que se baseiam lá na igreja primitiva, no sentido de que os irmãos se reuniam na casa, escondido, não era no templo. Gente, por favor, eles eram perseguidos. Os judeus naquela época não podiam ver um cristão, que até matava, e queria impedir o culto dos irmãos. É por isso que eles tinham que se reunir escondido. Aí vai passando século, vocês compreendem a história da igreja, né? Digamos assim. Houve aquela liberação, etc. Tal. E hoje nós estamos no século XXI. Aí daqui a pouco você prega o evangelho, ganha uma pessoa, prega o evangelho, ganha duas. O Senhor Jesus vai abençoando, os irmãos vão se multiplicando. Você vai levar esses irmãos para onde, gente? Agora cada qual fica nas suas casas, entenda como quiser, leia a Bíblia, é assim, e cada qual fica. Não, gente, há uma organização. A igreja do Senhor Jesus não é bagunçada, é organizada. O mestre subiu aos céus vivo, ressuscitado, mas deixou líderes para cuidar do seu rebanho, tá bom? E todo pastor vai um dia prestar conta com o verdadeiro pastor.
sobre o que ensinou, sobre o que fez, sobre o que pregou, se cuidou dos irmãos de verdade ou não, entende? Então esse é o vídeo. Se você é um desengrejado, ok, até aí tudo bem. Eu não sou contra os desigrejados, não. Eu respeito e acabei de dar uma passagem bíblica que dá uma base. Aquele homem não estava no grupo ali do Senhor Jesus exatamente. Não pertencia à igreja ali, os apóstolos. Mas sozinho pregava o evangelho, expulsava demônios, fazia a obra. Aqueles que não é contra mim é por mim. Respeito, não impeço. É isso que o mestre diz. Agora, você ser um desengrejado para dividir, para falar contra a igreja, para induzir os seus seguidores a não congregar, a não tomar ceia, todo pastor é filho do cão. Para com isso, gente. Você está dividindo e não somando. Você está mais atrapalhando a obra, a pregação, a igreja, o reino, de que você está mais atrapalhando de que ajudando. Seja um desengrejado então, mas respeita a igreja, os irmãos que congregam. Porque se for, aqui para concluir o vídeo, se a gente for olhar dentro da Bíblia exatamente a história da igreja, as pessoas que congregam, a congregação, a união dos irmãos ali em congregação para cultuar a Deus, é mais bíblico do que os desengrejados, ok? Então esse é o vídeo, eu senti no coração de gravar. Você que acompanha o canal sabe que a nossa mensagem principal é Jeová falso Deus. Estamos aqui para denunciar o dragão do Apocalipse e pregar o Deus verdadeiro. Mas também tem outras mensagens que a gente também prega e de vez em quando eu vou passar aqui no canal, certo? Então é isso aí, espero que você tenha entendido o vídeo. E você que é desengrejado, some, não divida, porque você vai prestar conta diante do nosso pastor Jesus. Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.